Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga. Estamos iniciando mais um programa Espaço Aberto. Hoje, o meu convidado já está presente aqui comigo, Domingos de Araújo Lima Neto, advogado da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Maior advogado da América Latina. Nosso querido doutor Domingos, prazer tê-lo aqui comigo, doutor. Prazer nosso, Wes. Boa tarde. Nós vamos soltar uma entrevista aqui primeiro da doutora Neide e logo após a gente vai o bate-papo aí sobre direito, política pública, copso bebo, tá ok? Perfeitamente. Vamos lá, Neide, com o quadro Psicologia em Foco. Olá, eu sou Neide Moreira, sou psicóloga no programa Psicologia em Foco. O tema de hoje é as crianças e a relação com a tecnologia. Como está a relação dos seus filhos com a tecnologia? Quando eu falo tecnologia, o contato das crianças com videogame, tablets, celulares, smartphone. Atenção, pais! O filho de vocês tem tido contato com essas tecnologias? Vocês têm ciência do prejuízo e dos perigos que o filho de vocês pode estar correndo? Atualmente, nós temos visto que os pais acham até muito bonito quando a criança ainda muito pequena, com menos de 2 anos, passa o dedinho na tela do celular e consegue entrar num aplicativo, mudar a tela, entrar num desenho. Mas observem que as crianças estão em processo de desenvolvimento. E quais seriam os prejuízos deste contato de crianças, bebês com a tecnologia? Um psicólogo fez uma pesquisa interessante, um teste muito interessante com várias crianças que já têm contato com o celular passando o dedinho. Pegou uma revista ou pegava livros e colocava diante das crianças. As crianças olhavam a revista e passavam o dedinho na revista. Ou seja, elas não tinham noção que a revista era para abrir, para manusear, para pegar. Ela simplesmente via a revista e passava o dedo. Então, nós vamos estar conversando com vocês sobre esses perigos. Então, a partir de que idade o filho de vocês pode manusear um celular? Por quanto tempo? 1 hora? 2 horas? 5 horas? Quais são os perigos? E façamos uma reflexão. Será que os smartphones e os celulares hoje são as babás dos nossos filhos? Então, uma pesquisa realizada em 2016, observe que é uma pesquisa recente, da AVG Tecnologia, né? É uma empresa pioneira em software de segurança digital. Então, nessa pesquisa, constatou-se, essa empresa mesmo, ela é americana. Constatou-se o seguinte: 66% das crianças de 3 a 5 anos já conseguem jogar nos computadores ou nos celulares. 47% dessas crianças também sabem usar o smartphone, mas apenas 14% sabem amarrar o cadarço do próprio tênis. Então, observem que a criança, ela está em pleno desenvolvimento. Então, é a partir daquilo que nós colocamos para ela fazer que ela vai executar. Então, no caso das crianças brasileiras, 97% das crianças entre 6 a 9 anos já acessam a internet. E 54% têm um perfil no Facebook. Então, parece que o acesso das crianças hoje à tecnologia, ela está um pouco sem limites. Então, o que era preocupação no século passado? Quanto tempo que nossas crianças ficavam na televisão? Hoje a preocupação mudou. Hoje a preocupação é do contato das crianças, inclusive dos bebês, com esse tipo de tecnologia.
Então nós vamos falar sobre esses riscos. A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de Pediatria fez uma pesquisa com mais de 40 países, entrevistando as famílias sobre esse contato das crianças com a tecnologia e os prejuízos. E eles constataram o quê? Que os prejuízos são os seguintes: de 0 a 2 anos, primeiro nós vamos falar do tempo, então. O tempo que a criança pode ficar no celular. De 0 a 2 anos, nenhum tipo de contato com o celular. Repito, pais, nenhum tipo de contato com o celular de 0 a 2 anos. De 3 a 5 anos, elas devem manusear o celular no máximo 1 hora por dia. E de 6 a 18 anos, no máximo 2 horas por dia. Observem, de 6 a 18 anos. É mais da metade da adolescência, se nós pensarmos que a adolescência hoje se estendeu de 12 a 22 anos. E quais são os prejuízos? O desenvolvimento cerebral das crianças. Uma criança de 0 a 2 anos, ela tem um crescimento do seu cérebro triplicado. No contato direto com esse tipo de tecnologia, esse crescimento se dá de forma acelerada, podendo prejudicar essa criança para o resto da vida. E quais são esses prejuízos? Primeiro, déficit de atenção. A criança não consegue se concentrar. A criança não consegue sentar e brincar. A criança não consegue sentar para se alimentar. E o que os pais estão fazendo hoje? Criança de 1 ano e meio, criança de 1 ano. Porque o que acontece? A criança ela precisa de se mexer, de se movimentar. Observe que o cérebro dela está em desenvolvimento, a coordenação motora dela está em desenvolvimento. O que os pais estão fazendo? Pegam o celular, seus celulares, colocam um desenho, coloca na mão da criança e a criança olha para o celular e o pai coloca a comida na boca. A criança olha para o celular, o pai coloca a comida dentro da boca da criança. Pais, as crianças passam a não ter a percepção do que é alimentar, da percepção do sabor do alimento, do mastigar. Outra coisa, vai trocar a fralda, a criança está inquieta. É normal a criança ficar inquieta. Coloca o celular na mão para a criança ficar quieta. Então a criança fica totalmente projetada para olhar para uma tela de celular. E ela não percebe que ela precisa ficar quieta para trocar a fralda, que ela precisa de se concentrar para alimentar. E esses problemas vão só se agravando, porque chega o momento da escola, ela não vai dar conta de ficar sentada na carteira. Se ela não ficava sentada, concentrada para poder se alimentar, se ela não ficava deitada para trocar a fralda, como que ela vai ficar sentada para poder escutar a professora? Como que ela vai ficar sentada para poder fazer a tarefa? Então hoje já se percebe muito claramente o déficit de atenção nas crianças. E esse déficit de atenção ocasiona o quê? O atraso cognitivo. O atraso cognitivo leva a distúrbios de aprendizagem. Se a criança não se concentra, ela não aprende. Se a criança não para manusear os objetos, que é onde ela começa no maternal, no primeiro período, no segundo período, manusear massinha, pintar com a própria mão, estar ali concentrada, olhando para aquilo, ela não vai desenvolver a leitura, ela não vai desenvolver a escrita. E aí vem os problemas também da impulsividade. Porque, por exemplo, quando ela é pequenininha, coloca um desenho. Aí já vem os videogames e os jogos. Observem, pais, o que os jogos de videogame ensinam? Violência. Jogo. Praticamente todos. A minoria tem jogos interativos e positivos. Então, são jogos violentos. Isso desencadeia o quê? A impulsividade, a agressividade da criança. E muitas vezes os pais falam assim, não sei por que esse menino está tão agressivo, por que esse menino está me respondendo desse jeito? As crianças não têm discernimento.
As crianças estão construindo o seu aspecto psíquico. O que é isso? O seu aspecto mental, o seu aspecto emocional, interagindo com aquilo que os pais colocam em suas mãos. Se você permite que seu filho fique horas jogando na internet ou com os videogames, ele vai estar interagindo com o quê? Com os personagens, com a violência. A criança não aprende pela imitação? A criança imita os pais. Ela vai passar a imitar aqueles personagens. Então isso é muito, muito sério mesmo. E aí ocasiona diminuição de memória e concentração. Outra questão, obesidade infantil. Observa-se que nos grandes centros e mesmo na cidade pequena, as crianças se encontram para brincar? Não. Elas descem para o playground, tem um parquinho lá, tá cada uma no seu celular. Não conversam nem entre si. Nos aniversários, atualmente, vá no aniversário do seu filho, ou no aniversário, aquele aniversário da escola, no final do expediente da aula, as crianças estão no celular, não estão brincando no pula-pula, não estão brincando na piscina de bolinha, estão nos celulares. Então a criança ficar parada ocasiona obesidade. E as pesquisas apontam que 30% das crianças estão ficando obesas por não se movimentarem. A criança precisa de correr, precisa de pular, precisa de subir nas árvores para o desenvolvimento motor dela também. Desenvolvimento da miopia precoce. Inclusive, os oftalmologistas, os maiores especialistas, dizem o seguinte: no mínimo 30 centímetros de distância, os olhos da tela do celular ou da tela do tablet. Por quê? Eu não falei com vocês que o cérebro está em desenvolvimento? Se a criança fica com o celular muito próximo dos olhos, o cérebro vai registrar as funções de enxergar de perto, não registrando as funções de enxergar à distância. Então, gente, isso é muito sério, tá? Outra coisa, a questão do sono infantil pode alterar também o sono da criança, principalmente os pais que não monitoram as crianças no quarto. Elas ficam nos joguinhos, nas redes sociais, e isso o que acontece? Ela fica com a mente cheia de imagens e informações, e isso atrapalha o crescimento da criança, atrapalha o sono da criança. No outro dia, ela não produz na escola. Então, isso também tem que ser muito bem observado. E os problemas emocionais. Se a criança começa a ter déficit de atenção, atrasos cognitivos, vem a ansiedade, vem a depressão, porque ela percebe que não está dando conta. E aí vem as questões emocionais e psíquicas, tá? Então temos que estar muito atento. Uma outra discussão também, a emissão de radiação. A Organização Mundial de Saúde diz que os celulares, os aparelhos eletrônicos, eles emitem radiação. E as crianças estão muito mais vulneráveis a receber essa radiação. Às vezes dormem com o celular debaixo do travesseiro, dormem com o celular no criado. Então, a Sociedade Canadense de Pediatria solicita que as crianças não tenham esse contato também, porque há uma propensão de poder desenvolver o câncer cerebral em crianças devido a esse contato ostensivo com esses equipamentos. E o vício infantil, não é? Que é um perigo. O vício, viciar nesses equipamentos. Há pouco tempo passou no Globo Repórter e também já tem estudos, o psicólogo Cristiano Nabuco, que faz um estudo aprofundado sobre isso. Hoje existem clínicas de desintoxicação para jovens e adultos que estão viciados nos equipamentos de tecnologia. Deve ter mais ou menos uns 10 anos o psicólogo doutor Paulo Ronca Caruso. Ele esteve em Ponte Nova, na Escola Nossa Senhora Auxiliadora, e fez uma palestra para os pais. E nesta época nem existia celulares de alta tecnologia que as crianças tinham acesso, mas existia já o computador e os jogos estavam começando. Então ele disse assim: pais, olhem para mim, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Os jogos, o computador, ele vicia tanto quanto a cocaína. Eu tenho pacientes
crianças que estão viciadas. Atendo uma criança que os pais chegaram no meu consultório chorando porque o filho estava há 48 horas no computador jogando pela internet. Não tinha nada que tirava ele do computador. Ele urinou, defecou, não tomou água e não se alimentou. Ele teve que ser internado para fazer uma desintoxicação. Então isso é muito sério mesmo. E o doutor Cristiano Nabuco diz que quanto mais sucesso as nossas crianças têm nas redes sociais e na internet, menos sucesso na vida real ela tem. Porque nós temos que lembrar, o que está na internet, nas redes sociais, no computador é virtual. Mas a criança não está em desenvolvimento, ela não trabalha, tudo dela é lúdico, ela está no processo de desenvolvimento, de criatividade, ela passa a acreditar que aquilo é real. Então ela acredita que se relacionar é pela internet, ela acredita que só vai fazer amizades através das redes sociais. Então isso é muito perigoso, ela passa a não saber lidar em sociedade, a saber se relacionar com o outro. E a superexposição também, que é um outro perigo muito grande. O seu filho fica exposto. Hoje os casos de pedofilia aumentaram consideravelmente. Imagine, o seu filho, se o seu celular não tiver, ou o celular dele, não tiver um aplicativo que bloqueia certos acessos, pais, existem sites que ensinam a suicidar. Tem sites que ensinam a como matar. Tem sites de pornografia das situações mais promíscuas. E o filho de vocês, então, tem uma arma na mão. Vocês imaginem, eles acessarem esse tipo de conteúdo, violência de toda a natureza e a questão da pedofilia. Porque, observe, eles acreditam que se podem se relacionar pelas redes sociais. Na ingenuidade, por não terem discernimento, os criminosos utilizam de subterfúgios e de critérios que levam a elas a se relacionarem com eles. Então estejam atentos. Então, é lógico, eu vou dar algumas dicas para vocês. É lógico que nós não conseguimos retirar esses equipamentos das mãos dos filhos, mas de 0 a 2 anos, sim. Eu garanto para vocês, se vocês quiserem, vocês podem, porque quanto menor a criança, mais controle a gente exerce sobre ela. E observe que quanto menor, mais é o perigo de ocasionar todos esses prejuízos que eu citei para vocês. Então, o que acontece? O limite da quantidade de horas, como já foi dito. Limite o horário, limite a quantidade de horário, a quantidade de tempo para que a criança esteja acessando esses equipamentos. Outra coisa, para driblar os excessos, quando as crianças são menores de 12 anos, que ela tem um celular compartilhado com você. Ela não precisa ter o celular dela, ela tem um celular junto com o seu. É o seu celular e o celular dela. Tem aplicativos que bloqueiem. Aí você consegue saber o que ela está acessando. No computador, saiba consultar o histórico. Você sabe onde é que seu filho está indo? O que ele está consultando? Então os pais não podem ser ingênuos, porque os criminosos são perspicazes. Então pais ingênuos colocam os filhos em grande risco na vida deles. Outra questão, contratar planos pré-pagos. Os filhos precisam de ter limite desde pequenos. Então, acabou o limite para navegar, agora, só mês que vem, você vai ter acesso à internet. Então, controla também o tempo. Porque se você der uma internet para o seu filho sem controle, que ele possa acessar indiscriminadamente, ele também isso vai contribuir para que ele não tenha limites. E observe que o limite ele é colocado na infância. Se você não colocar limite no seu filho na infância, você não conseguirá ter o controle sobre ele na adolescência. Então estejam atentos a isso. Criar senhas, como eu já disse, fazer downloads de aplicativo, tá? Mas para encerrar, atenção, pais. Vocês precisam de dar exemplo. Não adianta vocês controlarem o tempo que seus filhos ficam no celular e vocês
ficarem o tempo todo ou um tempo muito prolongado nos celulares. Então, as crianças aprendem através dos exemplos. Então, não adianta aquele ditado popular, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa mudança tem que se dar em toda a família. Esse cuidado, este zelo e este limite. Muito obrigada e eu espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer os perigos e as dicas que possam auxiliar vocês na educação do filho de vocês neste contato com a tecnologia. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje recebendo o competente advogado, Dr. Domingos de Araújo Lima Neto. É meu colega lá na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Domingos, vamos começar falando da OAB. Você faz parte da OAB Jovem e também é vice-presidente da questão ambiental na OAB. Como funciona, Domingos? Sim, a OAB Jovem, né, é um grupo de jovens advogados da comarca aqui de Ponte Nova e ao longo do tempo a gente tem feito um trabalho de orientação e de consultoria jurídica nas escolas estaduais, municipais, tratando dos mais diversos assuntos que são de interesse da coletividade, como direito público, direito do consumo, nas mais diversas áreas, né? Tirando dúvidas sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já fizemos palestras em várias escolas tratando de quais as medidas, né, são os menores estão sujeitos, no caso da prática de um ato infracional, dos direitos e dos deveres do aluno, das medidas que a escola pode tomar em caso de punição por ato disciplinar. E paralelo a isso, eu sou vice-presidente da OAB Ambiental, juntamente com o Leôncio, que é um advogado da nossa comarca, inscrito aqui, e a OAB vem prestando várias consultorias na área ambiental, seja por requisição da própria Câmara Municipal, seja por ofícios que o próprio CODEMA encaminha pedindo pareceres sobre os mais diversos assuntos. Certo. Ô Domingos, você também, além dessas funções na OAB, é um advogado muito dinâmico. Você gosta de atuar mais na área ambiental e trabalhista, não é isso? Sim, eu resido, né, em Santa Cruz do Escalvado e já de um tempo, desde que eu me formei, eu estou participando ativamente como advogado das famílias atingidas e reassentadas pela usina Risoleta Neves Candonga, como assessor jurídico direto. Foi firmado um termo de acordo com o MP para cumprimento de uma série de medidas que a empresa, no caso a Vale, teria que cumprir com esses atingidos. Esse termo de acordo já está em fase final. Eu participei ativamente de todas as etapas de execução desse acordo e, ao mesmo tempo, logo após o acidente da Samarco, eu também estou acompanhando ativamente tenho várias ações de pescadores, de garimpeiros, de areeiros que tinham portos de areia na região, tanto de Santa Cruz quanto de Rio Doce, que foi atingida. E atualmente eu estou assessorando as comissões e os grupos de trabalho que foram formados em Santa Cruz e em Rio Doce para discutir os reparos emergenciais e as indenizações dos pescadores e garimpeiros faiscadores que foram atingidos pelo acidente da Samarco e perderam suas fontes de renda. Hoje a Fundação Renova é que conduz esse processo todo. Como é que está a relação Fundação Renova com esse pessoal que você acabou de citar? Ela tem feito os pagamentos normalmente? Tem atrasado? Como é que funciona, Domingos? Sim, num primeiro momento houve uma deficiência da Fundação Renova
em atender os auxílios financeiros emergenciais desses grupos de atingidos. A própria fundação, por critérios aleatórios e sem muito estudo aprofundado, distribuiu alguns cartões de auxílio financeiro. Isso gerou muita controvérsia, porque algumas das pessoas que receberam esses auxílios não comprovavam a condição nem de pescador e nem de atingido em si. E agora, depois de quase 2 anos, né, já está fazendo 2 anos do acidente, através de uma força-tarefa do Ministério Público Federal, com o Ministério Público Federal, formou-se esses grupos de trabalho nos municípios que foram atingidos, e com a pressão e a presença maciça do MP, nós estamos construindo uma proposta de acordo para a reparação desses danos a esses grupos. E posteriormente já tem um recurso no TETAC, que é um acordo que foi feito, né, com as entidades, com a União, os estados e os municípios atingidos. Vai ser disponibilizado um recurso de assessoria técnica para que esses municípios afetados possam desenvolver trabalhos de geração de renda para as famílias que foram impactadas. E a comissão, os grupos de trabalho que foram definidos é quem irão dar a destinação a esse recurso de acordo com as atividades que eles queiram desenvolver. O trabalho que a Fundação Renova faz hoje, tanto em Santa Cruz quanto em Rio Doce, é um trabalho que você que mora por ali, por perto, você mora em Soberbo, né? Você tem acompanhado mais de perto. Está rendendo produtividade? Você está acompanhando algum movimento de recuperação, Domingos? Sim, olha só, os trabalhos... Doutor Domingos, né? Os trabalhos concentraram-se num primeiro momento na dragagem do lago de Candonga, que é quem recebeu e aqueles rejeitos estão acumulados no lago de Candonga, o que gerou, inclusive, que a usina ficasse paralisada até a data de hoje e não tem gerado energia. Isso gerou um impacto também financeiro, tanto para Rio Doce quanto para Santa Cruz, que é a perda dos royalties. Paralelo a isso, as atividades da fundação e das suas empresas terceirizadas foram muito benéficas para as duas cidades, porque tem gerado muito emprego, movimentou a economia local em termos de comércio local, padaria, restaurante, lanchonete, posto de gasolina, local para essas pessoas dormirem, né? Muitas casas foram alugadas nessas duas cidades. E as atividades agora estão concentradas na limpeza do lago de Candonga, para que ele possa voltar a gerar energia. E ao mesmo tempo, ao longo da bacia do Rio Doce já estão sendo feitos diversos trabalhos para recuperar as áreas que foram atingidas, as áreas de matas, né? Já tem projetos de reflorestar, de plantar a vegetação nativa, as árvores que foram destruídas pelo esse acidente. Existem projetos de repovoar o Rio Doce com as espécies nativas. Isso tudo vai ser custeado pela Fundação Renova após estudos, né, das áreas técnicas, dos núcleos que foram criados dentro da própria Renova para monitorar essas perdas e essas áreas que têm que ser prontamente atendidas. A gente sabe que a Fundação Renova foi criada para setorizar tudo nela desse desastre que aconteceu em Mariana, Rio Doce, Santa Cruz e descendo para o lado do Espírito Santo também. Valadares, né? E chega no Espírito Santo. Ô Domingos, a Fundação Renova tem atingido a Prefeitura de Santa Cruz, a de Rio Doce, em todos os sentidos? Porque tem hora que eu fico pensando comigo. Lá no gabinete eu fico vendo, cada hora vai uma pessoa nova da Fundação Renova para conversar isso, conversar aquilo. Qual é o seu entendimento? Olha só, é prática comum, né, dessas empresas voltadas a essa área de mineração, a esses grandes impactos, há uma rotatividade, uma troca de funcionários muito grande. Os municípios de Rio Doce e Santa Cruz hoje têm uma relação confortável
com a Renova. Nem todos os pleitos foram atendidos, né? Hoje existe, por exemplo, com Rio Doce, existe uma discussão muito forte sobre a utilização de áreas ambientais sem licenciamento. Então, alguns cursos de água, de encostas do próprio lago de Candonga, onde foram depositados rejeitos, eles não apresentaram as licenças ambientais, né, para isso. E o próprio município questiona essa disposição. Em Santa Cruz também houve uma área, inclusive uma área de nascentes, que era uma área de preservação, onde foi depositada uma grande quantidade de rejeitos que foram retirados do lago. Inclusive, existe uma ação judicial em curso pelo NACAB, que é o Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, em que está se pleiteando uma compensação financeira para o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Santa Cruz, em virtude deles não terem licenciado essa área de disposição de rejeitos. Paralelo a isso, nós temos as construções dos barramentos, dos diques, para conter os rejeitos dentro do lago de Candonga, e todos os 3 diques que foram feitos até o atual momento, pelo menos em Santa Cruz, eles não têm nem o alvará de funcionamento e nem mesmo a licença de conformidade. Estão fazendo de alta deliberação. Estão fazendo por conta própria. Foi feita uma reunião recentemente com funcionários da Renova, da área ambiental, justamente para se fazer um estudo das perdas e dos impactos ambientais e financeiros do município de Santa Cruz do Calvado, para a gente tentar um acordo sobre essas perdas e, a partir daí, liberar e licenciar as obras que eles já estão fazendo por conta própria, mas que eles não têm respaldo para isso. É isso aí, nós temos que fazer um faturamento. Tá na hora do papá! Muito bem, de volta com mais um bloco do programa Espaço Aberto desta segunda-feira ensolarada em Ponte Nova. Um calor hoje que poderemos ter chuvas aí pela madrugada adentro. Doutor Domingos, vamos falar um pouquinho agora disso que já pediram para mim focar nesse assunto e tem muita gente que não está entendendo, é patavina do assunto. A reforma da Previdência. E você é um cara que atua nesta área e atua muito bem. Olha só, Wesley, a reforma da Previdência é uma proposta, né, de mudança da atual lei. Essa proposta está sendo discutida nas 2 casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. Né? Nós sabemos que tem uma ingerência do governo, né, do Poder Executivo Federal para tentar passar essa reforma sob o falacioso argumento que o sistema está deficitário e tem um rombo que precisa corrigir as distorções. Porém, a gente sabe que, comparando-se a nossa atual lei com os países do estrangeiro, a nossa legislação ela é extremamente rígida e dura e difícil, árdua para o contribuinte, né? Porque nos outros países se consegue aposentar com menos tempo de trabalho e com menor idade. Nós hoje somos um dos, salvo engano, o 3º país com a lei mais rígida, com maior expectativa de tempo de trabalho e de idade para que as pessoas consigam aposentar. Eu entendo que o sistema precisa passar por algumas revisões, por algumas mudanças, certas categorias, né, de auxílios que o INSS dispõe e até mesmo de aposentadorias precisam sofrer revisões. Mas eu acredito que a reforma não passa porque ela está retirando direitos, inclusive direitos adquiridos com o tempo, e ela vai trazer um efeito social para o país muito forte, porque nós vamos ter pessoas que não vão conseguir aguentar, não tem condições físicas mais, condições corporais de ficar nos empregos por longos períodos. Isso passa por uma questão de saúde e de medicina do próprio trabalho, que são vários estudos que são feitos
em que demonstram que o sujeito, quando atinge uma certa idade, ele não tem mais rendimento, não tem mais capacidade cognitiva de ficar em certas funções por muito tempo. Então, a reforma vai passar, vai sofrer algumas mudanças, o sistema, mas não vão ser mudanças tão profundas a ponto de praticamente anular direitos que foram adquiridos a árduas e longas lutas. Ô, doutor, com relação ainda às aposentadorias, você disse aí que há uma distorção muito grande. O presidente atual da República, ele já é aposentado com um salário, baita salário. Essas distorções, será que eles não vão tentar fazer para favorecer a eles primeiro e depois o povo que se dane? Sim, Wesley, com certeza nós vamos ter classes políticas, principalmente certos grupos sociais que serão privilegiados com essa reforma. Mesmo porque quem produz as leis no país são os deputados e senadores. Com certeza a classe política será bastante privilegiada, porque no atual sistema eles conseguem se aposentar, né, com pouco tempo, com um período contributivo menor do que o cidadão comum. E esses privilégios provavelmente serão mantidos, né, inclusive da alta cúpula do Poder Executivo. Então eu creio que vai passar, mas nós teremos ainda as distorções e as desigualdades irão continuar. As distorções também acontecem no Supremo Tribunal Federal, não é isso? Sim. O nosso sistema constitucional hoje faz com que os ministros do Supremo sejam indicados pelo Poder Executivo Federal, no caso pelo presidente da República. Em outros países, principalmente do exterior, essas pessoas chegam a esse nível de cargo por mérito, seja por promoção de carreira, seja por merecimento, seja por prova, por critérios objetivos. Então, infelizmente, nós temos hoje a alta cúpula do país que é formada por interesses políticos também. Muitas pessoas estão ali para votar conforme o jogo político, mesmo porque chegaram até o cargo através de indicação política. Por isso que a gente vê as inúmeras distorções, as inúmeras aberrações jurídicas de votos que são proferidos pelos ministros, porque está se deixando a técnica jurídica de lado para agir com interesses pessoais, escusos mais diversos. Domingos, eu quero entender uma situação. Existe o teto salarial do INSS, não existe? Sim. E por que tem pessoas aposentadas que ganham mais pelo INSS do que o teto permitido? Olha só, o sistema do INSS é chamado de regime geral de previdência. Essas pessoas que estão submetidas ao regime geral são todas aquelas que não fazem parte nem de um regime próprio, que pode ser aquele regime que a sua instituição que você trabalha criou, e nem faz parte de regimes privados, que são regimes de empresas oferecidos por bancos, por outras instituições privadas. Então, quem paga hoje INSS, aquele carnê, seja de autônomo, seja como prestador de serviços, ele está submetido ao regime geral da Previdência, que tem o teto próprio. Os outros regimes não têm que seguir a regra do regime geral. São regimes próprios de órgãos públicos, de entidades criadas pelo governo, ou então instituições privadas, bancos e congêneres que criaram seus regimes. Então essas pessoas dos regimes diversos conseguem tetos maiores porque são regras contratuais. Mas quem paga? É o INSS? Não. Os regimes privados, quem adere a ele vai contribuir por conta própria para atingir aquele nível salarial. Ou limite, né? Ou limite, né? Então são limites geralmente maiores e são limites mais favoráveis, né? Que você tem uma expectativa de quando você aposentar, você já sabe o que você vai auferir de rendimento mensal. Agora deu para sacar. Bom você ter vindo para a gente falar disso. Ô Domingos, uma outra coisa que você está na área de previdência, você sabe muito bem, com certeza. Uns economistas defendem que a instituição, o Instituto Nacional do Seguro Social está falido. Da Seguridade.
Outros já defendem que o INSS tem muito dinheiro. Como é que nós vamos saber da verdade nisso aí? Uns falam que a Petrobras deixa de recolher tanto, é perdoado, não sei. Agora eu, você, Alexandre, que pagamos sobre 10 salários, é cortado pela metade. Por que isso? De fato, o rombo, entre aspas, do sistema previdenciário brasileiro, ele não está tanto na legislação vigente. É lógico que a gente tem, por exemplo, o rural hoje, o trabalhador rural, ele não verte contribuição pecuniária para o sistema igual o urbano e o autônomo, de ter que pagar aquele valor mensal ali. Carnezinho. Isso, carnezinho. E basta que ele prove 15 anos de atividade rural e ele vai aposentar sob o teto de um salário mínimo. Porém, nós temos grandes empresas multinacionais que só negam os impostos corporativos, patronais a que elas estão sujeitas. E é justamente esse tipo de situação que gera uma deficiência no sistema, porque são contribuições que as empresas são obrigadas a pagar e deixam de recolher no tempo e modo. Muitas vezes, funcionários dessas empresas, quando vão atingir a idade para aposentar, se deparam com aquela situação de que ela chega no INSS para ver o tempo dela e ela não tem recolhimento nenhum. Então ela é obrigada a entrar com ação na Justiça do Trabalho para forçar o INSS, para forçar a empresa em que ela prestou serviço a pagar retroativamente todo o período que ela prestou serviço na empresa. E aí essas grandes empresas só negam tanto o INSS que ela tem que recolher do funcionário, como os outros deveres patronais a que ela está submetida. Na volta do intervalo comercial, a gente vai falar de Cooper Soberbo. Você já ouviu falar de Cooper Soberbo? Dr. Domingos é assessor jurídico da Cooper Soberbo e vai falar conosco sobre a cooperativa. Vamos falar também de outros assuntos pertinentes ao direito que ele o representa muito bem. Quem não sabe, Dr. Domingos também é o Tarzan de Capitólio. Eu conto essa história daqui a pouquinho. E voltamos com o programa Espaço Aberto hoje, recebendo o maior advogado da América Latina, Domingos de Araújo Lima Neto, meu colega lá da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Domingo, vamos falar um pouquinho agora de Cooper Soberbo. Como é que funciona a Cooper Soberbo e o que é a Cooper Soberbo? Wesley, a Cooper Soberbo é uma cooperativa que foi fundada no início de 2014, fruto de um termo de acordo firmado com o MP, para Ministério Público aqui de Ponte Nova, para gerar renda e emprego e desenvolvimento social às famílias que foram reassentadas e atingidas pela usina de Candonga. Hoje lá funcionam 3 projetos. Nós temos uma padaria que produz os mais diversos pães, bolos, sequilhos, e a gente faz entrega em toda a região em torno aqui de Ponte Nova e cidades vizinhas, Dom Silvério, Alvinópolis, Barra Longa, Piedade, Oratórios, Abre Campo, Ponte Nova e algumas outras cidades do entorno. Nós temos uma malharia com produção de uniformes, camisas e os mais diversos tipos de roupas, das mais variadas nuances, inclusive roupas sob medida. E temos também um projeto de prestação de serviço voltado à recuperação de encostas, de nascente, cercas, limpeza de terrenos, capina, todo o serviço braçal, mecânico, de mão de obra humana, a gente tem lá. A Cooper Soberbo também há pouco tempo firmou um convênio com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz, né, Domingos? Sim. Qual que é esse convênio? Esse convênio foi fruto de uma licitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da cidade, que havia uma demanda de uma assistência técnica direta aos produtores rurais. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Isso é porque em Santa Cruz, com a dificuldade que o governo do estado vem passando, a gente não conseguiu
o técnico da Emater para a nossa cidade de Santa Cruz. Aí o Domingos reuniu com a prefeita, com a Patrícia, que é a nossa secretária, e acabaram definindo por esse convênio que ele está explicando aqui. Exatamente. No início do ano, tentou-se a instalação de um escritório local da Emater em Santa Cruz. Mas nós não conseguimos uma disponibilidade técnica para ficar lá pelo menos 3 dias na semana para atender a grande demanda da nossa região, que é composta de mais de 70% da área rural. E aí foi se passando o tempo e o técnico não vinha, e aí realizou-se uma licitação para contratar uma assessoria para prestar esse serviço direto ao produtor rural, ao agricultor, ao homem do campo. E hoje o nosso município de Santa Cruz tem uma forte vocação para a produção agropecuária como um todo. E o objetivo dessa assistência técnica é justamente fomentar, estimular que essa produção seja cada vez mais crescente e que dê condições para que esse produtor consiga comercializar isso fora da própria cidade onde ele reside, e também incentivar a formação de grupos de compras coletivas de insumo desses produtores, de maneira que eles consigam se associar e se organizar melhor para gerar economia nas atividades que eles desenvolvem no dia a dia. Ô, doutor Domingos, você também é assessor jurídico lá na Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Qual é a sua função e qual o trabalho que você vem desenvolvendo à frente da assessoria jurídica? Em Santa Cruz, eu também participei de um processo licitatório para assessoria direta e emissão de pareceres nos mais diversos setores internos, nas repartições internas e apoio junto às secretarias que compõem o governo. Paralelo a isso, eu desenvolvo um trabalho permanente e constante com a procuradora jurídica lá do nosso município, que é a doutora Eloine. A maior banda larga do Brasil. Pois é. Eloine, a gente desenvolve esse trabalho conjunto na construção de minutas jurídicas de processos que estão ativos e nas quais o município é parte. E a gente tem dado muito certo, né? A gente entrou com a nova gestão, encontramos uma série de dificuldades e tivemos que organizar internamente muitas etapas, muitos processos, e conseguimos, inclusive até o final desse ano, nós tínhamos uma cota de ações ativas em torno de 60 processos, e nós já conseguimos reduzir isso praticamente pela metade. Isso é um trabalho constante e verdadeiro, né, Domingos? Sim, um trabalho árduo em que o município está disposto a cumprir as ordens que vêm do fórum, e muitas ações tentar acordos para extinguir processos, principalmente de pessoas e de cidadãos que residem, né, na própria cidade, que tem algum tipo de pendência com o ente público. A gente tem procurado dinamizar e acompanhar de perto essas ações para pôr fim a qualquer tipo de litígio em que o ente público seja parte. E fora isso, a prefeita também faz questão que vocês atendam as pessoas mais carentes do município, não é isso? Sim, exatamente. Não é função precípua tanto da Procuradoria quanto da assessoria jurídica prestar esse serviço de atendimento, mas todas as pessoas que buscam orientação jurídica lá no órgão público, a gente atende, orienta e faz os encaminhamentos devidos, seja para o núcleo de prática jurídica da Faculdade Dinâmica, seja para a própria Defensoria Pública da Comarca de Ponte Nova. Doutor Domingos assenta eu assento do lado dele, que eu cheguei depois, nós pegamos a mesma sala, eu, Domingos, Vicente. Então dá uma confusãozinha aí de vez em quando. Baixa o som, Wes, do rádio, que às vezes eu tô lá pescoçando as notícias do rádio e ele tem que fazer um parecer mas dá para ir levando, né? Nós levamos na brincadeira lá, né, Domingos? E é uma turma boa, né? É isso aí, uma equipe de trabalho muito dinâmica, muito competente e comprometida com a efetividade do serviço público. Agora nós já estamos chegando no finalzinho do programa. Que questão é essa aí
do Tarzan de Capitólio. Explica pra gente. Hoje, esse Wesley é um gozador. Eu fiz uma viagem recentemente nesse feriado de novembro para a cidade de Capitólio, no sul de Minas, com duas amigas minhas de escola, de ensino médio. E aí eu voltei mais moreninho, como vocês podem perceber para minha cor, que eu sou bem claro, mas deu para queimar bastante lá e fica me zoando que eu tô virando Tarzan das praias e dos lagos. Sabe cara de que foi? Porque ele posou lá no Facebook numa rocha. É uma rocha aquilo? Isso, Mas, rapaz, uma coisa maravilhosa é estar lá, eu vou pular. Aí as meninas falavam com ele assim, não pula, Domingo. E ele pulou. Não foi? Foi. Essa foto foi em um dos cânions. Dentro do lago da represa de Furna, tem várias encostas. E essas encostas formam os cânions, que é o encontro, né, de duas paredes de pedra. E teve um dos lugares lá que eu subi em cima de uma dessas paredes. As meninas tiraram uma foto, ficou uma foto bacana, porque foi bem alto e eu tinha o lago embaixo, né? E aí ele falou que eu fiz um gesto assim, um símbolo de vitória. De Capitólio. Vai dar um filme isso aí, hein? Ô Domingos, rapidinho para mim, essa mudança trabalhista que está acontecendo aí, Domingos, quem que vai ser o maior beneficiado e o mais prejudicado? Olha só, nós tivemos uma reforma completa das leis trabalhistas como um todo, passou a vigorar, a viger a partir do último sábado, e as mudanças só vieram para prejudicar o trabalhador e beneficiar os empregadores e as empresas. Infelizmente, é uma legislação que vai causar uma grande desigualdade social e um forte impacto nas relações de trabalho em termos de gerar desigualdade para a parte mais fraca na relação de emprego, que é o trabalhador. Eu acho que vai haver muita demissão. Para todo mundo querer começar do zero agora outra vez, você não acha? Sim, nós vamos ter uma grande leva de contratos sendo encerrados, extintos. O país vai passar por uma transformação muito grande nos últimos meses. Isso só vale para o setor privado, Domingo? Vale para o setor privado. Sim. A lei é só para contratos de trabalho privados, não afeta a esfera pública. Meu chapa, muito obrigado. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, que é de praxe, a Alexandre sabe disso aí. Vai sair um kit da Coop Sober para a gente sortear aí? Sim, nós vamos providenciar uma cesta com todos os produtos que a gente fabrica lá e eu passo para você que você faça o sorteio para o público telespectador. Contato seu para qualquer emergência de previdenciário, trabalhista, como é que é feito? Contatos diretamente no meu celular, DDD 31 98318 5854. Repete. 98318 5854. É o celular mais tocado do Brasil. Ele de minuto em minuto ele toca lá na prefeitura. Domingo, obrigado. Você estava em Ervalha, veio para o programa. Estamos aqui à disposição para qualquer coisa. Obrigado você, Wesley. Obrigado ao seu público. Estamos à disposição. Sempre que convidado, farei o possível para estar aqui presente. Esse é fera, hein? Falei hoje com o Dr. Domingos de Araújo Lima Neto. Viu? De Araújo Lima Neto. Advogado e porreta. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau.